Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acusa governo de omissão e adia a sabatina do indicado pelo presidente Lula para uma vaga no STF. Lula telefonou mais uma vez para Donald Trump para pedir fim do tarifaço e também o combate às organizações criminosas. O presidente americano ameaçou atacar qualquer país de onde partirem drogas para os Estados Unidos. A Agência Brasileira de Inteligência alerta para o risco de interferências externas e do crime organizado nas próximas eleições. Senado aprova aumento da tributação das plataformas de apostas que causam danos bilionários ao país e à saúde das pessoas. Representantes de autoescolas vão recorrer contra a decisão que dispensa as aulas para quem quer tirar carteira de motorista. Principal sistema de água de São Paulo, Cantareira, atinge o nível mais baixo desde a crise hídrica de 10 anos atrás. E organizações de todo o país curam a febre das compras da Black Friday, participando do movimento mundial do Dia da Doação. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina que estava marcada para o próximo dia 10 com o advogado-geral da União, Jorge Messias, que foi indicado pelo presidente Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada porque o governo não cumpriu o protocolo de enviar a mensagem com a indicação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. A audiência, que seria realizada na Comissão de Constituição e Justiça no dia 10 de dezembro, também teria a votação da indicação em plenário marcada para a mesma data. Mas a votação não pôde ser formalizada porque o governo federal ainda não enviou ao Senado a mensagem formalizando a indicação. Sem esse documento obrigatório para dar início ao processo, a análise não pode ser feita pelos senadores. Em comunicado interno, Alcolumbre classificou a ausência da mensagem como grave e sem precedentes. Segundo ele, depois de o Legislativo divulgar oficialmente as datas, o Senado foi surpreendido pela falta do envio da indicação por escrito, já anunciada publicamente e publicada no Diário Oficial da União. Alcolumbre afirmou ainda que o atraso representa uma interferência do Executivo no cronograma definido pelo Parlamento. O presidente do Senado tem demonstrado desconforto desde que Barroso antecipou sua aposentadoria. O Senado Federal foi surpreendido com a ausência do envio da mensagem escrita referente à indicação, já publicada no Diário Oficial da União e amplamente noticiada. Esta omissão de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo é grave e sem precedente. É uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do Poder Legislativo. Por fim, para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação, diante da possibilidade de se realizar a sabatina sem o recebimento formal da mensagem, esta presidência e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal determinam o cancelamento do calendário apresentado. A resistência dentro do Senado, principalmente entre membros do centro político, surgiu após Lula descartar o nome do senador Rodrigo Pacheco para a vaga no Supremo. Em nota recente, Alcolumbre afirmou que há uma tentativa do Executivo de criar a impressão
de que divergências entre os poderes se resolvem por cargos e emendas, o que chamou de ofensivo ao Legislativo. Com o cancelamento da sabatina, o processo de avaliação de Jorge Messias fica suspenso até que o Palácio do Planalto envie oficialmente a indicação ao Senado. Só depois desse passo, o presidente da CCJ, senador Otto Alencar, pode remarcar a análise e levar o nome ao plenário. O impasse revive um episódio anterior envolvendo o próprio Alcolumbre. Em 2021, quando Jair Bolsonaro indicou André Mendonça para o Supremo, a sabatina só foi marcada 142 dias depois. Na época, Alcolumbre presidia a CCJ e também defendia outro nome, o do ex-procurador-geral da República, Augusto Aras. Mendonça acabou sendo o indicado que mais esperou desde a Constituição de 1988 até ser analisado e confirmado pelo Senado. Com a falta da mensagem formal do governo, a tramitação para levar Jorge Messias ao Supremo está parada. O Senado não trabalha com nova data até que o Planalto regularize o envio do documento. Caiu a avaliação do governo e também a intenção de votos do presidente Lula em caso de eleição. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que diz que não é candidato, melhorou. O levantamento foi divulgado hoje pelo Instituto Atlas Intel. Há pouco menos de um ano para as eleições presidenciais, o presidente Lula não teve boas notícias na nova pesquisa do Instituto Atlas Intel. O petista caiu nas intenções de votos entre os entrevistados, mas ainda assim continua liderando cenários de primeiro turno contra possíveis candidatos de direita e centro-direita. No principal cenário, que seria contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, o petista teria uma vantagem de pouco mais de 48% das intenções de votos no primeiro turno, enquanto o Tarcísio alcançou os 32%. Contudo, o que liga o sinal de alerta para o mandatário é que a diferença que antes era de 21 pontos caiu para menos de 16. Na comparação contra a família Bolsonaro, o petista continua em vantagem. No caso de Michele Bolsonaro, Lula aparece com quase 49%, enquanto a ex-primeira-dama não atinge nem 30%. O cenário fica ainda maior contra Flávio Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente. Nas intenções de voto, o petista chegou a 47% contra 23% do senador. Nos comparativos do segundo turno contra Tarcísio, Michele e com o ex-presidente Bolsonaro, que está preso e inelegível, Lula aparece empatado tecnicamente, com 49% contra 47% dos três opositores. O Instituto ainda mostrou que os brasileiros consideram que a criminalidade, tráfico de drogas e a corrupção são os maiores dilemas enfrentados pelo país e pela gestão de Lula, o que pode ser um dos fatores que explica a queda das intenções de votos. A pesquisa do Instituto Atlas Intel foi feita com 5.510 pessoas entre os dias 22 e 27 de novembro pelo método recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O presidente Lula voltou a telefonar para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na conversa de hoje, além de reafirmar o pedido para o fim do tarifaço, falou sobre o enfrentamento ao crime organizado internacional. Ao meio-dia, pelo horário de Brasília, em uma ligação de 40 minutos, o presidente Lula conversou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e defendeu a redução das tarifas sobre os produtos brasileiros que ainda são alvos de sobretaxas. Em nota, o governo brasileiro divulgou que os presidentes falaram sobre temas da agenda comercial, econômica e de combate ao crime organizado. O governo afirmou que foi uma conversa produtiva entre os países e que o Brasil deseja avançar rápido as negociações. Lula indicou que a conversa foi produtiva para a decisão dos Estados Unidos retirarem as taxas de 40% impostas a alguns produtos brasileiros, como frutas, carne bovina e café. O presidente do Brasil também destacou outros produtos incluídos no tarifaço e que precisam ser discutidos entre os países. Ao falar sobre o crime organizado internacional, Lula destacou a urgência de reforçar a cooperação com os Estados Unidos e ressaltou as operações realizadas no Brasil pelo governo federal para desmantelar financeiramente facções criminosas e que identificaram grupos que atuam a partir do exterior. Por parte de Trump, o presidente ressaltou total disposição em trabalhar com o Brasil e que dará apoio a iniciativas conjuntas entre os dois países.
O relator na Câmara do caso da deputada federal Carla Zambelli não deu um parecer contra a cassação do mandato da parlamentar do Partido Liberal. O relator Diogo Garcia deu um parecer favorável na defesa da manutenção do mandato da deputada Carla Zambelli, incluindo uma série de contestações à atuação do STF. A deputada foi condenada pela primeira turma a 10 anos de prisão e a perda do mandato por invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e falsidade ideológica. Porém, caberá à Câmara dos Deputados confirmar ou derrubar a perda do mandato. Garcia sustenta que a primeira e a segunda turma adotam entendimentos distintos sobre a perda do mandato, o que, segundo ele, impede uma aplicação automática da decisão e defende que o Legislativo deve exercer sua própria avaliação constitucional. Garcia ainda afirma que a cassação automática do mandato, sem juízo político, viola a separação dos poderes e conclui que a interpretação adotada pela primeira turma não tem caráter vinculante para o Legislativo. Os líderes dos partidos na Câmara não respeitaram uma decisão do STF e aprovaram quase 600 milhões de reais em emendas sem autoria. Fica difícil saber para onde foram enviados os recursos destas emendas de comissão. As comissões de Saúde, Desenvolvimento Urbano e Turismo conseguiram driblar o Supremo Tribunal Federal ao aprovarem milhões de reais em emendas de comissão sob o rótulo de liderança partidária. A área da saúde foi a mais beneficiada, com cerca de 410 milhões de reais em indicações assinadas por líderes de partidos, o que na prática atendeu pedidos individuais de parlamentares. Essa brecha desviou a função original das emendas, criadas para apoiar políticas públicas de alcance nacional. A falta de critério permitiu que poucos líderes controlassem a distribuição do dinheiro, transformando as emendas em instrumento de troca política. A situação chegou ao STF no fim de 2024, quando o ministro Flávio Dino determinou o bloqueio das emendas de comissão e exigiu a identificação nominal dos responsáveis por cada indicação. Na prática, porém, o cenário segue igual. As exigências do STF não vêm sendo cumpridas e o processo segue opaco. As lideranças aparecem como se fossem as autoras formais das emendas, o que esconde quem realmente fez cada pedido. Desse jeito, solicitações individuais continuam sendo registradas como decisões da liderança, e as verbas podem chegar a municípios que não têm qualquer relação com o estado do líder que assina a indicação. E veja a seguir: a Agência Brasileira de Inteligência alerta para o risco de interferências externas e do crime organizado nas próximas eleições. E os representantes de autoescolas vão recorrer contra a decisão que dispensa as aulas para quem quer tirar carteira de motorista. A Agência Brasileira de Inteligência alertou para o risco de interferências do exterior e de organizações criminosas como traficantes nas eleições do ano que vem. Segundo a ABIN, o problema pode ser causado pelo uso crescente de ferramentas de inteligência artificial. A ABIN afirma que as eleições de 2026 vão ocorrer sobre um ambiente de desinformação mais complexo do que qualquer outro ciclo eleitoral recente. O órgão aponta que o uso de inteligência artificial generativa e deepfake se tornou um dos principais fatores de risco para a estabilidade do processo democrático. Segundo o relatório, a tecnologia permite criar em segundos vídeos e áudios que imitam a imagem e a voz de qualquer pessoa com fidelidade quase total. E tudo isso com custo baixo e sem necessidade de habilidade técnica. A preocupação da ABIN é que esse tipo de conteúdo se torne uma ferramenta para manipular o eleitorado, inaugurando uma nova etapa na produção de notícias falsas. O documento alerta que a facilidade de distribuição desses materiais em redes sociais e a velocidade com que se espalham podem comprometer a credibilidade de candidatos, instituições e do próprio sistema eleitoral. A ABIN destaca que, em minutos, um deepfake pode atingir milhões de pessoas e criar percepções distorcidas de fatos políticos. Além disso, o órgão aponta que a evolução da inteligência artificial permite a criação de robôs sociais capazes de manter conversas completas com usuários, reproduzindo padrões de linguagem e entregando narrativas detalhadas em favor de grupos específicos. Para a ABIN,
Isso amplifica a capacidade de organizações de interesse e até de atores estrangeiros de influenciarem a opinião pública. Nesse contexto, o relatório destaca que a deslegitimação das instituições como a Justiça Eleitoral, o Judiciário e o Legislativo se torna um elemento de alto impacto. Segundo a agência, a percepção de que o processo eleitoral pode ser manipulado abre caminho para mobilizações radicalizadas e para o avanço de teses antidemocráticas. O uso de inteligência artificial e deepfakes nas próximas eleições impõe um desafio inédito às autoridades. Segundo a ABIN, a capacidade de criar conteúdos sintéticos em larga escala e o aumento da polarização exigem ação coordenada e monitoramento constante para preservar a confiança nas urnas e também nas instituições do país. A agência afirma que o Brasil já observa desde 2018 a circulação massiva de narrativas falsas sobre o sistema eleitoral. Mas para 2026, a combinação entre tecnologia avançada, disputa política acirrada e organização transnacional de grupos extremistas cria um cenário mais sensível. Segundo o relatório, esses grupos compartilham estratégias de desinformação em fóruns internacionais, replicando táticas usadas em processos eleitorais de outros países. A ABIN destaca que a coordenação global aumenta o nível de sofisticação das ameaças e exige respostas mais rápidas e articuladas. Por fim, a agência alerta que o crescimento de mensagens extremistas e a instrumentalização de crenças religiosas como arma política intensificam a polarização e estimulam comportamentos hostis entre grupos antagônicos. Para a ABIN, o desafio será garantir que a disputa eleitoral ocorra de forma segura, sem abalos à confiança nas instituições e na soberania nacional. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou os testes das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições de 2026. O objetivo é garantir maior transparência e confiabilidade aos eleitores sobre os votos que serão registrados. Os testes que estão sendo realizados este ano é uma preparação para as eleições gerais de 2026. O teste recebeu um número recorde de 149 propostas, sendo que 38 foram aprovadas para execução ao longo da semana, com 31 especialistas atuando diretamente na tentativa de invadir os equipamentos. Quanto mais transparente eles fizerem, eu acredito pessoalmente que isso faz com que se torne mais seguro. Nós somos vozes, principalmente as mulheres, e a gente precisa entender como é que funciona todo esse processo e, de fato, levar essa informação lá para a base. Então, acho que esse é o nosso papel aqui, de comunicarmos, o que de fato acontece e testar a viabilidade e torcer para que tudo dê certo. No ano que vem, mais de 150 milhões de brasileiros vão às urnas para escolher 6 representantes do poder: deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e presidente. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro e o segundo no dia 25 nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Segundo a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, a preocupação central é assegurar que o sistema funcione de forma íntegra, do início ao fim da votação. Entre os participantes aprovados para o teste estão hackers éticos, programadores, peritos da Polícia Federal e representantes de universidades. Eu acredito que esse é o maior evento de teste de software do Brasil. Existem alguns eventos de hackathons que Big Techs, primeiro estrangeiros, organizam para testar seus sistemas, isso é bem comum, mas não tem equipamento, não tem dispositivo eletrônico mais importante na República do que esse, que é o que garante o nosso processo democrático. Os participantes aprovados pelo TSE atuarão para pressionar o sistema para identificar possíveis brechas em um ambiente reservado, monitorado por câmeras e com entrada controlada. Caso sejam encontradas vulnerabilidades, a Corte afirma que haverá tempo suficiente para corrigir qualquer problema antes do início do pleito. No primeiro semestre de 2026, os investigadores retornarão ao tribunal para conferir se ajustes eventualmente sugeridos foram implementados com eficácia. Esses testes têm o objetivo de convidar a sociedade a aceitar aqui aqueles da sociedade que queiram investigar, examinar, verificar se há alguma vulnerabilidade que ainda possa ser e tenha que ser corrigida antes das eleições, daqui a 10 meses, basicamente, como teremos no Brasil. E estes testes têm este compromisso, dar concretização aos princípios da transparência, integridade, segurança e confiabilidade
dos sistemas eleitorais das urnas eletrônicas. O teste da urna segue até o dia 5 de dezembro. Integra o calendário de aperfeiçoamento da Justiça Eleitoral. Estas avaliações são realizadas a cada eleição desde o ano de 2009. Passará a ser obrigatória em 2026. Ao todo, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 157 especialistas já participaram dos testes. 112 planos de melhorias foram executados. O publicitário Marcos Valério, condenado pelo STF como operador do mensalão, foi o alvo principal de uma operação realizada hoje em Minas Gerais. A operação conjunta da Receita Federal, Ministério Público e Polícia Civil foi contra um esquema milionário de fraudes tributárias. A estimativa é que eles tenham provocado um prejuízo aos cofres públicos de ao menos 220 milhões de reais. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região metropolitana de Belo Horizonte e no centro-oeste do estado de Minas Gerais. Além de Marcos Valério, as sedes de empresas, as residências de outros empresários e funcionários envolvidos nas fraudes também foram alvos da operação. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, durante as buscas foram apreendidos celulares, aparelhos eletrônicos, documentos e outros elementos de interesse à investigação, além de veículos de luxo utilizados pela organização para a lavagem de dinheiro. As investigações, conduzidas ao longo de mais de 18 meses, revelaram um esquema complexo de fraude fiscal, em que empresários dos setores atacadista e varejista criaram empresas de fachada para simular operações interestaduais e não pagar o ICMS, o imposto devido por substituição tributária, devido ao estado de Minas Gerais. O esquema criminoso reduzia artificialmente o custo das mercadorias, ampliando os ganhos ilícitos dos grupos envolvidos, distorcendo a concorrência e prejudicando empresas que atuam licitamente, em conformidade com a legislação tributária. As apurações demonstraram que a organização criminosa se apropriava indevidamente do imposto, que deveria ser recolhido ao Estado, convertendo tais valores em benefício patrimonial próprio. Segundo os investigadores, a sonegação praticada, para além de gerar benefícios aos integrantes da organização criminosa em detrimento da sociedade mineira, acarreta a supressão dos recursos indispensáveis ao financiamento de políticas públicas e serviços essenciais custeados pelos tributos. A produção industrial brasileira aumentou 0,1% em outubro. Segundo o IBGE, o resultado acumulado no período de um ano não chega nem a 1%. É pouco e, para o mercado financeiro, pode servir de estímulo para que na última reunião do ano do Comitê de Política Monetária, na semana que vem, a taxa de juros caia do atual patamar de 15%. Também aumentou a expectativa da baixa dos juros nos Estados Unidos. O resultado foi uma queda de mais de 1% na cotação do dólar, que terminou o dia cotado em R$ 5,33. E a Bolsa de Valores subiu mais de 1,5% e, pela primeira vez na história, fechou com mais de 161 mil pontos. Representantes das autoescolas brasileiras decidiram recorrer contra a medida que permitirá que as pessoas tirem carteira de motorista sem a necessidade de aulas. Em várias cidades do país, hoje também foi dia de protestos contra a decisão que ainda não está valendo. Motoristas e representantes de centros de formação de condutores realizaram uma carreata na Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, na manhã desta terça-feira. Os veículos ocuparam múltiplas faixas da via para protestar contra a nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, aprovada ontem, que altera profundamente o processo de obtenção da primeira carteira nacional de habilitação. O grupo afirma que as mudanças colocam em risco a atividade das autoescolas e a qualidade da formação dos novos motoristas. A medida, que passa a valer após publicação no Diário Oficial da União, retira a exigência de que o candidato à CNH esteja matriculado em uma autoescola. Com isso, o número mínimo de aulas práticas cai de 20 para apenas 2 horas e instrutores autônomos credenciados pelos Detrans poderão competir diretamente com os centros de formação. Para o setor, a flexibilização abre espaço para
perda de alunos para um modelo de ensino com menos acompanhamento profissional. Outro ponto que preocupa os manifestantes é o curso teórico, que será oferecido gratuitamente e de forma online pelo Ministério dos Transportes. A digitalização do processo, somada à diminuição da carga prática, deve reduzir ainda mais a procura pelo ensino presencial, segundo os proprietários das autoescolas. Eles argumentam que a formação à distância não substitui o acompanhamento pedagógico e pode comprometer a preparação dos novos condutores. O governo federal, por outro lado, defende que as mudanças ampliam as possibilidades de aprendizagem, simplificam a burocracia e permitem uma redução significativa no custo final da habilitação. De acordo com o Ministério dos Transportes, o novo modelo pode baratear em até 80% o valor da CNH, tornando o documento mais acessível à população. Enquanto isso, o setor segue pressionando por revisão das regras e afirma que continuará mobilizado para tentar reverter a decisão. E a seguir, o presidente americano ameaçou atacar qualquer país de onde partirem drogas para os Estados Unidos. E o Senado aprovou o aumento da tributação das plataformas de apostas que causam danos bilionários ao país e à saúde das pessoas. Em um pronunciamento, o presidente Donald Trump disse que qualquer país que enviar drogas aos Estados Unidos está sujeito a ataques das Forças Armadas Americanas. A fala vem em meio à campanha militar do governo americano para combater o tráfico de drogas em águas da América Latina. Ao comentar o combate ao narcotráfico, Donald Trump acusou a Colômbia de manter fábricas de produção de cocaína e disse que as drogas são enviadas para os Estados Unidos. E durante coletiva de imprensa, Trump destacou que toda informação é importante para combater o tráfico de drogas. Sabe, se eles entrarem por um determinado país ou qualquer outro, ou se suspeitarmos que estejam construindo fábricas de fentanil ou cocaína, ou melhor, se ouvirmos dizer que a Colômbia produz cocaína, que eles têm fábricas de cocaína e depois nos vendem a cocaína deles, agradecemos muito. Mas sim, qualquer um que faça isso e venda para o nosso país está sujeito a ataques. De acordo com o relatório mundial sobre drogas de 2025 da Organização das Nações Unidas para Drogas e Crimes, grande parte da cocaína que chega aos Estados Unidos vem da Colômbia, Peru e Bolívia. Já a maior parte do fentanil, que é um potente opioide sintético utilizado na medicina como analgésico e anestésico, possui um alto potencial de dependência. Essa droga, que vem do México, é responsável por quase 70% das overdoses na população americana em 2023. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que seu país está apenas começando os ataques contra embarcações de supostos narcotraficantes no Caribe e no Pacífico. Como eu disse e repito, só agora começamos a atacar barcos de narcotráfico e a afundar narcoterroristas, porque eles têm envenenado o povo americano e Joe Biden tentou lidar com isso com luvas de pelica. Muitos deles atravessam a fronteira, os cartéis tomam conta das comunidades. 20 milhões de pessoas, centenas de milhares de americanos envenenados. E o presidente Trump diz que não vamos tirar as luvas, que vamos lutar contra essas organizações terroristas designadas. E é exatamente isso que estamos fazendo. Então, estamos impedindo o tráfico de drogas, estamos atacando os barcos, estamos derrotando os narcoterroristas. Mais de 80 pessoas já foram mortas em ataques contra barcos no Caribe e no Oceano Pacífico. E a possibilidade de um conflito militar com a Venezuela cresce a cada dia que Washington investe mais recursos militares na ofensiva, segundo especialistas. Enquanto isso, o ex-presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, deixou a prisão nos Estados Unidos depois de receber o perdão do presidente Donald Trump. Ele havia sido condenado a 45 anos de prisão por facilitar o transporte de 500 toneladas de cocaína.
O aliado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Juan Orlando Hernández, cumpria pena no país onde ele foi julgado e condenado em 2024. Ele foi preso durante a gestão do democrata Joe Biden por facilitar o transporte de 500 toneladas de cocaína ao território norte-americano. O hondurenho governou seu país por 8 anos e ele nega o crime. Segundo a promotoria de Nova York, Juan Orlando Hernández criou um narco-estado durante o seu mandato e transformou seu país em um laranja, onde passava boa parte das drogas vindas da Colômbia com destino aos Estados Unidos. Hernández teria recebido milhões de dólares dos cartéis do tráfico, entre eles o de Sinaloa, comandado pelo narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos. Na semana passada, Trump anunciou que indultaria Hernández dias antes das eleições presidenciais em Honduras. As eleições ocorreram no último domingo, mas até agora não teve o vencedor. A diferença apertada fez a autoridade eleitoral declarar uma situação de empate técnico entre os candidatos. Por conta de uma falha técnica, a apuração foi interrompida e uma nova recontagem dos votos deve ser feita. Trump acusou o governo hondurenho de tentar mudar os resultados da eleição presidencial e até ameaçou o país, publicando na Truth Social que eles irão pagar por isso. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou as potências europeias de dificultarem as tentativas de um acordo para o fim da guerra com a Ucrânia. Putin avisou que alguns termos exigidos pelos europeus são inaceitáveis e fez até uma ameaça. O presidente russo, Vladimir Putin, advertiu as potências europeias nesta terça-feira que, se começarem uma guerra contra a Rússia, Moscou estará pronta para lutar e que a derrota das potências europeias será tão absoluta que não restará ninguém para negociar um acordo de paz. Não planejamos entrar em guerra com a Europa. Já disse isso centenas de vezes. Mas a Europa, de repente, decidir declarar guerra contra nós, estaremos prontos agora mesmo. Não há dúvida sobre isso. A questão é, se a Europa começar uma guerra conosco, acredito que será muito rapidamente. Não estamos falando da Ucrânia. Com a Ucrânia, agimos de forma cirúrgica e cautelosa. Entende? O documento original, com 28 pontos, previa concessões pesadas à Rússia, como a cessão de parte do território ucraniano, restrições à entrada da Ucrânia na OTAN e a redução do exército de Kiev. Segundo líderes europeus e a Ucrânia, essas medidas eram inaceitáveis e foram parcialmente ajustadas. Por exemplo, o efetivo militar ucraniano poderia cair para 800 mil soldados e a cessão de territórios permanece fora de questão. Apesar de afirmar que está aberto a negociações, Putin deixou claro que se a Ucrânia recusar o acordo, as forças russas avançarão e tomarão mais território. Ele também acusou países europeus de dificultarem um processo de paz e de estarem do lado da guerra, enquanto sugeriu que a Rússia age de forma cirúrgica na Ucrânia, mas que não hesitaria em ampliar o conflito em um confronto direto com potências europeias. O líder russo ainda ameaçou cortar o acesso da Ucrânia ao mar, em retaliação a ataques a navios-tanques russos no Mar Negro. A declaração ocorre em um momento de alta tensão, com a União Europeia reforçando seu preparo militar e a OTAN cogitando até ataques preventivos contra a Rússia. Mesmo após 4 anos de guerra, o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, a Rússia ainda não conseguiu conquistar a Ucrânia, que recebe apoio das potências europeias e dos Estados Unidos. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o aumento dos impostos cobrados sobre as bets, as plataformas de jogos de apostas e sobre as fintechs, as empresas de tecnologia que oferecem serviços financeiros. O aumento será gradual até o ano de 2028. No caso das bets, a alíquota passará de 12% para 18%. Já as fintechs pagarão até 20%. A medida foi aprovada em caráter terminativo, que significa que não precisa ser votada no plenário e, por isso, irá direto para a Câmara dos Deputados. Os jogos online causam prejuízo de quase 31 bilhões de reais por ano ao país. No caso da sociedade, os danos podem ser até mais severos, como suicídios de pessoas que perdem dinheiro nestas aventuras arriscadas pela internet.
Os impactos das apostas esportivas e dos jogos de azar no Brasil têm despertado preocupação entre especialistas em saúde pública. Um levantamento recente do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde estima que os prejuízos sociais e sanitários decorrentes da prática ultrapassam 38 bilhões de reais por ano. Desse montante, a maior parte está relacionada a danos à saúde mental, perda de bem-estar e mortes evitáveis, um custo que recai diretamente sobre o sistema público de saúde e sobre a sociedade. Segundo a análise, mais de 30 bilhões de reais anuais estão ligados exclusivamente a problemas de saúde, como depressão, sofrimento psíquico intenso e suicídios associados ao vício em apostas. Os cálculos consideram não só gastos diretos com tratamentos, mas também a perda de anos de vida saudável, uma métrica usada internacionalmente para medir o impacto de doenças e condições crônicas. Já o restante do valor total engloba custos indiretos, como impactos na vida profissional, vínculos familiares e situações de vulnerabilidade social. Apesar desses números expressivos, a contribuição das empresas de apostas para o orçamento público é bem menor. Entre fevereiro e setembro de 2025, o setor arrecadou cerca de 6,8 bilhões, segundo dados da Receita Federal, valor considerado pelos pesquisadores insuficiente diante do peso econômico gerado pelos danos sociais. Além disso, apenas 1% da arrecadação bruta vai para o Ministério da Saúde, com o objetivo de financiar ações de prevenção e tratamento de transtornos relacionados ao jogo. O estudo também destaca que a falta de uma política pública estruturada dificulta o enfrentamento do problema. Embora haja destinação de recursos para diferentes áreas, como esporte, turismo, educação e seguridade social, ainda não existe uma vinculação orçamentária específica que permita dimensionar quanto o SUS de fato investe no cuidado dessas pessoas. A estimativa de que 12,8 milhões de brasileiros estejam em algum grau de risco com relação ao uso compulsivo de apostas reforça a necessidade de mecanismos de acompanhamento e atendimento. Enquanto isso, o mercado de apostas segue em expansão. Projeções da consultoria Regulus indicam que o setor deve faturar cerca de 22 bilhões de reais em 2025, colocando o Brasil entre os maiores mercados do mundo. Mesmo com a abertura de investigações no Congresso, como a CPI das bets, o tema ainda avança mais rapidamente no campo comercial do que na formulação de políticas de proteção aos jogadores. Especialistas alertam que as consequências ultrapassam a esfera individual, afetando famílias, comunidades e ampliando desigualdades. E a seguir, o principal sistema de água de São Paulo, Cantareira, atinge o nível mais baixo desde a crise hídrica de 10 anos atrás. E organizações de todo o país lucram com a febre das compras da Black Friday, participando do movimento mundial do Dia da Doação. Entre janeiro e outubro deste ano, 53 casos de feminicídio foram registrados na cidade de São Paulo. É o maior número já registrado desde a série histórica iniciada em 2015. Mesmo sem os dados de novembro e dezembro, que ainda não foram publicados, o ano já acumula o recorde de casos de feminicídio na capital paulista. No estado de São Paulo, foram 207 feminicídios em 2025 e no mesmo período do ano passado foram 191. Os dados foram divulgados no portal da Transparência da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo. São considerados apenas os feminicídios consumados, ou seja, não estão inclusas as tentativas de feminicídios, como o caso da mulher que foi atropelada e arrastada por cerca de 1 quilômetro por um ex-parceiro no último dia 29 de novembro. Já outro recente, caso ocorrido no dia 1º de dezembro, que chocou, registrado como feminicídio, é de um homem que atirou pelo menos 4 vezes, usando 2 armas ao mesmo tempo contra a ex-companheira. Ambos casos ocorreram na cidade de São Paulo. O relator do projeto Antifacção prevê novo fundo com imposto sobre bets para combate ao crime organizado. A alteração da proposta foi durante a audiência realizada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
O relator do projeto de lei antifacção, o senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, disse que trabalha para incluir no texto a previsão de um novo fundo para financiar o combate ao crime organizado. A ideia é usar recursos da taxação das bets, que são empresas de apostas esportivas online. A gestão e os recursos do fundo serão compartilhados entre estados e União. O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo de Castro Pereira, defendeu a atuação da Polícia Federal, valorizando o trabalho contra as facções. Entre outras mudanças do projeto de lei é aumentar as penas para membros de organização criminosa e criar uma nova figura jurídica, o das organizações criminosas ultraviolentas, que abarcaria as facções, milícias e outros grupos paramilitares. Nosso objetivo central, desde o início, foi assegurar as prerrogativas da Polícia Federal. Foi assegurar que o texto que fosse aprovado não implicasse qualquer prejuízo à atuação que a Polícia Federal vem desempenhando. Na sessão, o relator Alessandro Vieira deu a entender que dinheiro também é um problema. De acordo com o senador, as bets receberam dos apostadores 90 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2025, o que dá 30 bilhões de reais por mês. Esse Congresso vai viabilizar o financiamento necessário, eu não tenho a menor dúvida. O que eu tenho demandado, e às vezes eles demoram em responder, porque parece que a gente está mudando um pouco a lógica da coisa, é quanto? Eu preciso fortalecer o combate ao crime na Amazônia. Quanto custa? Na saída da audiência, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou a PEC da Segurança Pública e se mostrou favorável ao endurecimento das penas dos condenados. Eu acho que a gente tem que endurecer as penas, combater a reincidência, que é isso que a sociedade está esperando. Ela quer um Estado menos leniente, mais duro, que trate com rigor aqueles que transgridem a lei. Além disso, ele defendeu que presos por crimes graves cumpram pena integral e também a possibilidade de redução da maioridade penal. Na semana passada, o governador de São Paulo disse não se opor à criação da pena de prisão perpétua no Brasil. A conta de água vai subir em São Paulo. O reajuste de 6,1% valerá para 28 milhões de moradores de 375 cidades do estado, incluindo a capital. O primeiro reajuste, desde que a Sabesp foi privatizada em julho do ano passado, foi calculado com base no índice de preços ao consumidor do período. O reservatório do sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, está em estado crítico. O nível chegou a 20% da capacidade total. O reservatório de água, que abastece 9 milhões de pessoas na Grande São Paulo, está em situação de risco. Os dados da Sabesp mostram que o sistema Cantareira atingiu o menor nível de volume de água, chegando a 20,8% de capacidade. Esse é o patamar mais baixo desde a crise hídrica de 2015, quando o sistema Cantareira marcou um volume de água negativo de menos 9,70%. Para se ter uma noção, na mesma época, no ano passado, o volume de água era mais do que o dobro de atualmente, com 45% de abastecimento. Para a especialista em gestão ambiental, Heloísa Dias, o sistema Cantareira chegou neste nível baixo de água por falta de gestão política e falta de conscientização da população. Situação agravada ainda pelo baixo volume de chuva no período. Eu acho que é um conjunto de causas e questões por uma necessidade de maior fiscalização e gestão dessa área, que é, a princípio, uma área protegida. E também numa campanha educativa, né? Porque existe muito desperdício de toda a população e do próprio sistema, né? E quais serão as consequências para as 9 milhões de pessoas que são abastecidas pela Cantareira? Para se ter uma ideia da importância do sistema, de cada 10 copos de águas que são distribuídos na Grande São Paulo, 4 vêm de lá. E esse nível baixo representa um alto risco para o abastecimento da população. Se a gente tem como garantia do abastecimento de mais de 60% da população e esse reservatório está nas condições que está, isso é um grande risco. Então, acho que o risco ele é imenso, porque a cada vez a água vai se tornando mais escassa, né? Então, a gente tem mais dificuldade de manutenção, né, desses aquíferos, dessas regiões
de abastecimento e de produção de água. Se as chuvas da região melhorarem até o fim de dezembro, medidas drásticas não precisarão ser tomadas. Mas se isso não acontecer, tanto os órgãos públicos quanto a população devem se unir para que o abastecimento de água do sistema Cantareira não se mantenha nesse ciclo de secas. A gente tem que combater, preparar a população para controlar esse desperdício e especialmente fiscalizar essa floresta urbana. Eu imagino que não seja uma tarefa de município ou de estado, mas sim de todos. Muita gente não sabe, mas hoje, dia 2 de dezembro, é dia para doações, uma data criada para combater o consumismo da Black Friday. Venda, promoções, anúncios tentadores na internet ou em lojas físicas, fica difícil resistir. A Black Friday traz uma verdadeira onda de consumo na população. Mas 4 dias depois, uma outra campanha tenta fazer justamente o contrário, estimular a solidariedade. Nesta terça-feira, organizações de todo o país participam do Dia de Doar. A iniciativa integra o movimento global Giving Thursday, que desde 2013 estimula a cultura da generosidade no país, ajudando a financiar diversas instituições. O Dia de Doar começou como uma iniciativa nos Estados Unidos em 2012, como uma resposta, digamos assim, ao consumismo desenfreado, né? Tem vários dias que são dedicados a incentivar as pessoas a comprarem. Então, Black Friday, Cyber Monday, etc. E o pessoal se perguntou, por que não criar um dia dedicado a não pegar algo para si, mas para doar para os outros? Em 2013 já veio para o Brasil, por iniciativa de um ativista, e aí desde 2014 o Dia de Doar é realizado pela ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. É legal dizer que é um movimento global. O Dia de Doar está em mais de 100 países de todo o mundo, de todos os continentes, mas o Brasil vem fazendo bonito, assim, digamos, né? A nossa campanha é uma das campanhas mais fortes e que é referência para outros países. Muita gente ainda não conhece, mas a data já faz parte do calendário de muitos municípios. E somente em 2024 foram doados mais de 4 milhões de reais em plataformas digitais na data, segundo o site Dia de Doar, liderado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR. E a expectativa para esse ano é superar esse número, porque afinal, doar é uma vocação do brasileiro. De acordo com o levantamento do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, mostra que 78% dos brasileiros fizeram algum tipo de doação durante o ano de 2024, somando cerca de 24 bilhões de reais, equivalente a 0,21% do PIB, o maior montante já registrado pela pesquisa Doação Brasil. A iniciativa permite que vários projetos sociais possam dar continuidade no seu trabalho de acolhimento e suporte à população. Fernando Nogueira deixa um recado para que as pessoas façam parte desse projeto. É o jeito mais fácil possível, não precisa pedir autorização para ninguém, não precisa nem visitar o nosso site se quiser. Se quiser, será muito bem-vindo, vai entender mais, diadedoar.org.br. nas redes sociais, Dia de Doar ou Dia de Doar Brasil, mas a principal forma de participar são duas, fazendo doações. Então convido que você faça a doação, seja doa para alguma organização, faz uma doação extra hoje, ou se você ainda não doa, escolhe uma ONG legal e faça a doação. E a segunda forma de participar é falando sobre isso. Convide outras pessoas, coloca ali no grupo de Zap da família, dos colegas de trabalho, de amigos. Quanto mais a gente doar, mais o Brasil vai ser solidário e melhorar. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.